Vamos partilhar a palavra, vamos partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e espero que seja boa para vocês. Eu tenho a certeza que é. E vamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração e dar-nos entendimento das Escrituras. Eu tenho aprendido ao longo da vida com Cristo que a palavra de Deus não é só para ser sabida ou conhecida, ela tem que ser entendida. E não é para nós adquirirmos apenas conhecimento, mas é para ela produzir em nós renovação de entendimento, mudança, uma forma de encarar as Escrituras. E eu trago-vos uma Escritura esta noite que está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4. Se tiverem a Bíblia à mão. E peço mesmo ao Pai que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração para nos abrir os olhos do entendimento. Marcos capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 35, vamos ler esta escritura, do versículo 35 ao versículo 41, e vamos analisá-la ponto por ponto. Agora, eu só quero pedir uma coisa, tanto às pessoas que aqui estão, como às pessoas que estão em casa, deixem o Espírito Santo ministrar ao vosso coração. Todos nós conhecemos esta Escritura subejamente, mas há detalhes que ela tem que nos passam por vezes despercebidos. E sempre que você ler a Bíblia, ou nós lermos a Bíblia, nós temos que procurar o lado prático das Escrituras. Ou seja, o que é que eu posso tirar daqui para pôr em prática na minha vida? Não é para eu mostrar conhecimento, porque isso mostrar conhecimento vale o que vale. Eu posso ter muito conhecimento e pouco entendimento. Se eu tiver conhecimento e eu não tiver entendimento, aquilo que eu conheço nada serve. Então nós temos que ter um conceito prático. A palavra está aqui e ela é Espírito e vida. Se ela é Espírito e vida, ela tem que gerar vida em nós. Então eu queria começar por ler a Escritura que diz assim. No versículo 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é que nós podemos aprender com esta Escritura? Jesus vem de uma ministração de palavra. E ele tinha vindo a falar acerca da parábola do semeador. Ele ensinou os vários tipos de solo que a semente pega. E ele, a dado passo, disse: olha, outra caiu, que foi lançada entre espinhos e tal. E então a questão dos espinhos sufocam a palavra. Isto está no capítulo 4, no versículo do 13 em diante. Mas não vamos ler. É só para nós nos centrarmos, ou para nós ficarmos dentro do ambiente onde tudo isto aconteceu. Entretanto, Jesus fala acerca da candeia. Ou seja, ele ensina, da mesma forma como nós olhamos para as coisas, nós temos diferentes formas de encarar as coisas. Ou as encaramos com otimismo ou com pessimismo. Ou as encaramos numa perspectiva de vitória ou numa perspectiva de derrota. Ou as encaramos de uma forma encorajadora ou de uma forma desencorajadora. Portanto, isso tudo depende da forma como nós olhamos para as coisas. Depois ele fala acerca da parábola da semente. Ele diz que o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra e o homem dormisse e se levantasse e a semente brotasse e crescesse noite e dia, não sabendo ele como. Ou seja, a fé não se explica. Ela se desenvolve dentro de nós quando nós damos crédito à palavra. Por isso é que ele fala dos solos, depois fala da semeadura e depois fala do que é o reino, como é que o reino é. O reino se desenvolve dentro de nós não sabemos como, mas a forma pela qual ele se desenvolve é porque nós abrimos o nosso coração para ele. Certo? E então depois Jesus vem com esta Escritura, ele vem com esta atitude. Olha, naquele dia, ao anoitecer, portanto, ao anoitecer significa que já não era para fazer nada,
era para ficarem ali, porque a Bíblia diz que cada um faça a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém já pode trabalhar, não é? Então, à noite já não era suposto ir a lado nenhum. Pois, nós aprendemos uma coisa muito importante com isso. É que quando ninguém espera de Deus nada, é quando Deus faz. Deus se manifesta e se move quando nós já não esperamos que Ele o faça. O que é certo e sabido é que já passava o tempo normal de se fazer alguma coisa, Jesus disse, olha, passemos para o lado de lá. E esta questão de passar para o lado de lá também é um grande ensino para nós. Quando nós passamos de um lado para o outro é um sinal de quê? De mudança. É ou não é? E a Bíblia declara uma coisa muito importante, se nós analisarmos isto. Isto é para ser o mais sucinto possível, para ficarmos aqui com alguma coisa que nos enriqueça. Quando Jesus disse, passemos para o lado de lá, era sinal de que o trabalho naquele lado já tinha sido feito. Então agora vamos para o outro lado onde há trabalho a fazer. E então eles fizeram uma coisa. Sim, senhor, agarraram, meteram-se no barco e pegaram Jesus e levaram-no tal qual ele estava. E há muita gente que quer levar Jesus como quer que Jesus seja e não como ele é. São pequenos detalhes que a Escritura nos ensina, em que nós devemos olhar para Jesus e dizer assim, eu não quero que Jesus queira como eu quero que ele... Eu não quero que Jesus seja como eu quero que ele seja. Eu quero levá-lo como ele está. Eu quero levá-lo como ele é. E então eles levaram-no. E isso é muito importante. Quando sobre nós estão soprando ventos de mudança, nós nunca nos podemos esquecer de ir com ele. Quando ele nos inspira a mudar, quando ele nos inspira a dar o passo, nunca nos esqueçamos de dar o passo, mas com ele. O Jacó disse, Senhor, olha, eu não vou para lado nenhum se tu não fores comigo. Então nós também devemos agir dessa maneira. E eles agarraram em Jesus, tal qual ele estava, não quiseram fazer nada. Não, mestre, como tu estás, vamos embora, vens connosco e tranquilo. E entretanto, o que é que acontece? Levanta-se um grande temporal. E é curioso na nossa vida, quando os ventos de mudança sopram, o que é que se levanta contra nós? Temporal. Temporal. E repare que há um detalhe muito importante aqui nesta Escritura. E diz assim, no verso 36 diz, deixando a multidão. Quando a gente deixa a multidão é fruto de uma escolha. Eu quero-vos dar um conselho, não siga multidões. O reino de Deus não são multidões. As multidões são chamadas ao vale da decisão. A palavra profética diz, multidões, multidões, ao vale da decisão. E no vale da decisão é que a triagem é feita. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então o reino de Deus não é um reino de multidões. Certo? É verdade. E quando nós deixamos de seguir a multidão, o que é que nós deixamos de ser? Quando nós estamos na multidão, o que é que nós somos? Mais um. Quando nós estamos na multidão, somos mais um. Mas quando nós optamos por deixar a multidão e seguir a Jesus, não. Nós já não somos mais um. Nós somos aquele a quem o Senhor chamou e aquele em cuja resposta à sua chamada foi a nossa obediência. Não se esqueçam daquilo que nós falámos no domingo, que é muito importante. Há duas formas de responder a uma chamada. Ou aceitar a chamada, ou rejeitar a chamada. A grande diferença que existiu entre Paulo e Jonas. Certo, irmãos? E quando Paulo optou por obedecer à chamada, o que é que aconteceu? Levantou-se o temporal. E levantou-se o temporal, mas há uma coisa que acontece. Nós temos de ter esta consciência de que quando nós estamos com Jesus no barco, levante-se o temporal que se levantar. Levante-se o temporal que se levantar. Nós optamos por deixar a multidão para passarmos para o lado de lá. Aceitamos o desafio de Jesus. Vamos mudar. Vamos mudar. E quando nós aceitamos o desafio de Jesus, vamos mudar. E quando nós o levamos connosco, nós não temos nada que ter medo da mudança. Nenhuma. Nós estamos seguros. Vocês concordam comigo? É verdade, é isso. Isso é extremamente importante. Essa é uma das coisas que nós podemos aprender aqui desta Escritura. Tão simples, tão simples. E depois há outra coisa que acontece. Quando eles são acometidos do temporal, o que é que eles manifestam? Medo, não é? Quando nós olhamos para a Escritura e diz assim, no verso 39, ele se levantou, no verso 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Eles estavam o quê? Desesperados, não é? E o que é que a Bíblia diz? Ele se levantou, Jesus não argumentou com ele, não, espera lá, tenham calma. Então, mas eu estou aqui, vocês têm medo de quê? Não foi nada disso. Jesus levantou, tratou da situação e depois é que os admoestou. Então o que é que eu posso aprender daqui? Isto foi uma lição prática de vida.
Isto foi uma lição prática de vida. Todos nós conhecemos a escritura de Pedro sobre as águas. Essa foi uma lição prática de vida. Enquanto Pedro não se preocupou com aquilo que o envolvia, ele fez uma coisa que era impensável conseguir fazer: andar sobre as águas. Ele contrariou todas as leis da natureza. Pois, é porque a fé não é algo que é natural. A fé é algo que é sobrenatural. É acima do que é natural. Mas quando Pedro se desligou do natural e se deixou tomar pelo carnal, o Pedro disse assim: como é que é possível eu estar? Não acreditou em si próprio. Não acreditou que ele próprio, não. Isto deve ser um sonho, deixa-me beliscar. É isto que às vezes nós fazemos na nossa vida de uma forma errada. É com Jesus na nossa vida, nós ainda entramos em desespero. Com Jesus na nossa vida, nós ainda entramos em dúvida. Com Jesus na nossa vida, nós ainda entramos em momentos de angústia. E sabe uma coisa? É isso que entristece o coração de Jesus. Jesus não os criticou por eles o terem acordado. A Bíblia não mostra aqui que Jesus disse: caramba, tu é por causa disto ainda me acordaram, estava eu a dormir tão bem, e agora estava a sonhar um sonho maravilhoso, que vocês estavam a expulsar demónios, a curar enfermos, e vocês agora vêm aqui todos cheios de medo e vêm-me acordar. Não. O que é que Jesus queria dizer com isto? Caramba, vocês ouviram falar da semente. Vocês ouviram falar do que é o reino. A semente foi implantada no vosso coração, que é a palavra, e vocês ainda têm pouca fé, ainda não acreditam? Então o que é preciso fazer mais? Será que esta lição chega para toda a vida? Vocês não me trouxeram para quê? Só para me passarem de um lado para o outro? Não, é porque vocês provavelmente se quiseram garantir. Então, e no meio de uma tempestade, vocês não se sentiram garantidos pela minha presença? E então Jesus lhes disse. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te e acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, ele perguntou aos discípulos: o que é que se passa? Porquê? Porquê, irmãos? Eu hoje penso isto. Não é no sentido crítico, porque eu sou um ser humano como vocês e também não sou nenhum super-homem. Vocês nunca me viram com uma capa vestida com essa aqui no peito, não é? Mas há uma coisa que nós temos que aprender ao longo da vida. Pelas dificuldades, pelos problemas, pelas tribulações que nós passamos na vida, nós temos que aprender a dizer assim: não, aquele que me ajudou até aqui sempre me ajudará. O Senhor disse: não te deixarei nem desampararei. Como Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, nós só temos é que acreditar. Irmão, mas isso é muito difícil de acreditar. Não é uma questão de ser difícil. Há duas palavras completamente distintas. Uma coisa é ser difícil e outra coisa é ser impossível. Mas o próprio Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então, se nós acreditamos que tudo é possível, nós vamos encontrar que não temos uma razão para nós entrarmos em agonia, em desespero, a menos que Jesus esteja no barco e nós não. Foi o que aconteceu com o Paulo. O que é que o Paulo disse? Olha, vocês foram mudados para a vossa salvação, mas se vocês se jogarem do barco abaixo, vocês estão por conter risco. Então, há que termos a consciência de que se na verdade nós levamos Jesus como Ele é, se o aceitamos como Ele é e não como nós queríamos que Ele fosse, e não desejamos que Ele faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Não, Ele é que está à espera de ver o que é que nós fazemos. Exato. E foi isto que entristeceu o coração de Jesus. Por isso é que a resposta... Se fosse pela questão de Ele ter sido acordado, Jesus disse assim: caramba, então eu estava a dormir também, vocês foram acordar. Porquê que vocês me foram acordar? Vocês ainda duvidam do meu amor por vocês? Já vos ensinei tanta coisa, já fiz tanta coisa na vossa frente e vocês ainda não acreditam em mim? O que é que Jesus estava à espera? Que eles próprios dissessem: mestre, continua a dormir que a gente resolve o problema. Sabe que essa é que é a atitude que Deus espera de nós. Por isso é que Ele nos deu a fé. Por isso é que Ele nos deu os dons. Não é para que nós esperemos que Ele faça. Deus não vai fazer mais nada, irmãos. Não se iludam. A única coisa que está para ser feita é Ele vir buscar a igreja. Porque tudo está feito. Tudo está providenciado. Os dons, o Espírito Santo, o entendimento das Escrituras, esta riqueza que Ele nos deixou, os ensinos que nos são dados pelos apóstolos, o testemunho deles. Isso é uma coisa que nos encoraja. Então nós temos que ter a lucidez, e isto não é da boca para fora, temos que ter mesmo. Porque senão não andamos com Jesus. Se nós andamos com Jesus e não aprendemos nada com Eles, então não somos discípulos. Porque nós não fomos chamados para andar ao lado dele, fomos chamados para o seguir. E seguir é atrás dele, não é ao lado dele, é atrás dele. E então esta Escritura, tão simples, ensina isso. Diz assim: então perguntou aos seus discípulos: porquê é que vocês estão com tanto medo? Caramba, expliquem-me a razão do vosso medo.
Jesus ficou aborrecido por ser acordado. Não. Jesus ficou triste foi porque eles tiveram medo e não resolveram o problema. E pessoas conhecedoras do mar. E da arte do mar, e da arte da pesca e tudo mais. Não é? Eles podiam ter sido ousados e usarem a palavra. E o que é que... Não há nada melhor para um professor do que ver... Eu vinha no carro, deixa abrir o meu coração. Eu vinha no carro e vinha a pensar assim, como pai, e o Paulo como pai. Aquilo que mais me alegra é os meus filhos não precisarem de mim. É isso. Ou seja, é isso. Nós temos o cuidado, dentro das nossas possibilidades e do nosso saber enquanto seres humanos, de passar valores aos nossos filhos, não é? Ensinar os nossos filhos, prepará-los para a vida. Olha, a vida não é um mar de rosas, há dificuldades, há isto, há aquilo, mas a gente arregaça as mangas e luta e consegue, não é? Não há nada que dilate mais o coração de um pai do que ver o filho a lutar pela vida. Eu penso assim, porquê? Porque isso traz-me paz. É verdade. Digo assim, caramba, é uma alegria o filho chegar e pedir um conselho, por isso é que nós oramos, que é pedir conselhos ao pai. Pai, o que é que achas que eu faça numa situação desta? Não é assim, pai, faz lá. Exato. O tempo do pai, faz lá, já passou. Isso era quando éramos meninos. Claro. A gente chorava e Deus punha uma madeira na boca. Exato. Agora já não. Agora já nos diz assim, levanta-te e anda. Certo? Exato. Então, Jesus aqui está a ensinar uma coisa muito importante. O tempo que ele tinha estado com os discípulos até então, já era para os deixar preparados para resolverem situações deste tipo, pelo menos não ficarem com medo. Olha, qual é o medo? A água está a entrar no barco, Jesus está aqui, ele não está minimamente preocupado, e eu é que estou preocupado. Se eu vim foi porque ele me chamou, a responsabilidade é dele. É isso, era isso sim. É assim que nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, não é assim, olha um milagre, as águas... Jesus usou a palavra, as águas aquietaram. Pois, as águas do mar da vida também se aquietam quando nós tomamos uma atitude de fé. Claro. Quando nós dizemos, Senhor, não importa que o barco meta água, tu estás comigo. É isso. Eu sei que tu me amas e deste a vida por mim, como é que tu me vais deixar morrer numa destas? Não. É verdade. E também tenho promessa tua, Senhor, tu disseste que não me deixavas nem me desamparavas. É verdade. Então eu vou ficar em paz, vou ficar tranquilo. É isso. E isso é que alegra o coração do Pai. Claro. Oh Pai, sabes, passei por isto e por isto e por aquilo, mas sabes uma coisa, fiz isto e aquilo e aquilo, epá, e a coisa resultou. Exato. E o Pai diz assim, caramba, já aprendeste. Pois. Olha Pai, tal, e agora estou com medo disto, estou com medo daquilo, filho, não tenhas medo, o que é que queres? Diz lá, explica-me lá, o que é que tu queres? E é este assunto, aquele assunto, olha, então faz assim, 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 não é? Eu vou fazer por ti. Não. Porque isso é ser mau pai. É. O mau pai é o pai que faz as coisas pelo filho. Claro, Não. é isso. O bom pai é aquele que ensina ao filho a fazer aquilo que ele tem que aprender. Exato. Para o deixar preparado. Irmãos, nós amanhã partimos e eles ficam cá. É verdade, é isso. Nós temos que deixar os filhos Claro. preparados para a vida. É verdade. Qual foi a maior angústia de Jesus Cristo? Oh, geração incrédula! Até quando estarei convosco? É isso. Até quando vos sofrerei ainda? Foi. Jesus estava angustiado por ver que os discípulos não se desenvolviam. Daí a necessidade de Deus, o Pai, enviar o Espírito Santo. Para quê? Para nos capacitar para aquilo que nós não tínhamos condição de fazer. Verdade. E uma das coisas que nós não tínhamos condição de fazer era acreditar nele. É verdade. E o Espírito Santo é que nos convence. Essa é uma das obras do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, por nós próprios, nunca tínhamos confiança em Deus. Mas é o Espírito Santo que nos revela a pessoa de Deus. E nós hoje dizemos assim, não, espera lá, agora vou olhar para trás e vou ver. Olha, uma situação que eu passei, Deus esteve lá. Olha, outra situação, Deus esteve lá. E então eu encontro sempre Deus no barco da minha vida. Encontro sempre Deus no barco da minha vida. Então Deus diz assim, filho, já é tempo de descansares em mim. Qual foi o meu apelo? Vinde a mim, vós estáis cansados e subcarregados, eu vos aliviarei. Então como é que vocês estão comigo e ainda não estão aliviados do medo? Aliviem-se do medo. O que é que vocês acham? É verdade. É verdade. Esta é a realidade. É, sim. E nós temos que encarar esta Escritura dessa maneira. É verdade. Jesus é claro, ele diz assim, então perguntou aos seus discípulos, porquê é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este? Esse é o grande problema. É que há muitas pessoas que seguem Jesus, mas não o conhecem. E não confiam nele porque nós só podemos confiar em alguém que conhecemos. E eles perguntaram quem é este. Então era sinal de que eles seguiam um mestre que não conheciam. É. Alguém que não conheciam. Seguiam-no apenas por seguir. Por isso é que eu digo, a obediência é muito importante, mas não chega. Não chega. Eu posso obedecer a instruções, mas não o faço por convicção, faço apenas por submissão. E essa submissão não me dá garantias. Mas se eu fizer, se a minha obediência for com base no conhecimento,
Eu, no princípio da igreja, escrevi um livrinho pequenino que era Fé, Conhecimento e Obediência. Fé, Conhecimento e Obediência. E não há dúvida nenhuma que eles estão interligados. Porque a fé é fruto do conhecimento e se manifesta pela obediência. A obediência é da fé. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer a Deus e tudo o que eu faço em nome de Jesus não é apenas por obediência, é por convicção. E isso traz paz ao meu coração. Certo? Exato. Eu espero que as pessoas lá em casa entendam. Isso. A Bíblia não é um livro para ser memorizado e para ser citado e para pegar em versículos bíblicos e citar. Ainda no domingo, para terminar a talho de foice, falámos em Isaías 54, no capítulo 54, no verso 16, 17 e 18, em que Deus diz que criou o ferreiro, que sopra as brasas, mas também criou o ferreiro que faz o utensílio, ou que faz a ferramenta, mas também criou o assolador para soprar as brasas. E então ele diz que cada coisa é feita para seu devido uso. Tudo tem um fim específico. E então ele diz que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porquê? Porque tu estás na minha vontade e eu criei ferramentas para que tu as uses em meu nome. Essas ferramentas nunca podem ser prejudiciais para ti. Nunca te podem fazer nada de mal. E toda a ferramenta que for usada para teu mal, eu próprio não permito que isso aconteça. Toda a língua que em juízo se levantar contra ti, tu a condenarás. Porquê? Porque tu és digno de louvor e não de crítica. Pela tua obediência, pela tua entrega, pela tua dedicação, a tua vida é vivida para glorificar o meu nome. Então, ai daquele que se levante contra o ungido de Deus. Mas as pessoas pegam naquilo, toda a ferramenta preparada, parece que é um amuleto para quebrar o poder da ferramenta. Não, se a ferramenta for toda a ferramenta preparada contra mim, não prosperará. Bom, não prosperará se eu estiver em Deus. Mas se eu não estiver em Deus, ela vai prosperar. Não tenho dúvida nenhuma. Porque eu próprio me exponho. Então, citar uma coisa e não a viver, não vale nada. Então, Jesus disse aos discípulos, olha, eu disse-vos, passemos. Vocês passaram. 5 estrelas. Vocês estão comigo, eu estou a descansar no barco. O que é o discípulo? É o imitador do mestre. Eu estava a dormir. Porquê é que vocês não descansaram também? Deixámos a multidão, estamos cansados. Porquê é que vocês não descansaram também? O medo rouba o descanso. Vocês estão a entender? O medo rouba o descanso, ele produz insegurança. E então ainda nos leva a voltarmos-nos contra aquele que prometeu estar ao nosso lado. Quantas pessoas se revoltam na vida porque Deus não faz o que elas querem? Sabe porquê? Porque não é Jesus que vai com elas. É um Deus que elas próprias criaram. Não o levam como ele estava. Carregaram quem elas quiseram. E isso é religião. É isso. Amém? Amém, é verdade. Era esta pequena palavra que eu trazia esta noite para nós. Nós vamos ficar aqui a debater um bocadinho a Escritura. Eu quero me despedir dos irmãos que estão em casa. Espero que tenha produzido fruto e queria que vocês, antes de nós desligarmos esta filmagem, queria que nós orássemos juntos, vocês em casa e nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça. Querido Deus e querido Pai, nós te queremos agradecer pela riqueza que nos deixaste, esta palavra, que é vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. A tua palavra nos faz saber que meramente com ela, Senhor, tu curas, tu libertas. E nós te agradecemos pelo entendimento que nós temos acerca do poder da tua palavra. A tua palavra tem um poder transformador e renovador. Então, Senhor, que sempre que o Evangelho seja lido ou pregado, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ouvir com os ouvidos e entender, ver com os nossos olhos e compreender, e realmente sermos por Ti curados. No santo e poderoso nome de Jesus. Pai, te peço uma bênção especial para todas as pessoas que vão ver este vídeo, que estão em suas casas, que o Teu Espírito Santo lhes abra os olhos do entendimento, para que eles, ao abrirem as Escrituras, entendam tudo o que elas querem dizer, para que possam viver em conformidade com elas e serem por Ti curados e abençoados, no nome de Jesus. Amém. 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 Até à próxima semana e que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus.